A origem, ela tem um fim. Então, cada fim, ela é uma esperança para um novo começo. Não existe início ou fim. Existem novas modalidades de vida, novas modalidades de pensamentos, filosofias, não é? Novas modalidades planetárias. Não é? Mesmo que o planeta Terra não preserve, esse planeta ele será transformado numa outra origem que dará outros frutos, outras mentalidades, outros momentos, outros seres, uma nova forma de vida. Eu sou uma escritora indígena de origem potiguara, né, mas tenho assim uma concepção da minha origem, não só como origem potiguara, mas sou de origem planetária, porque o escritor, quando ele tem uma concepção da sua origem e de toda essa preocupação com o viver, com o ser, né, e com o estar no planeta Terra, ele não está só se referindo ao seu lugar, ao seu mínimo lugar, porque seria um egoísmo muito grande você dizer, eu sou daqui, ou estou aqui. Não, a gente tem que pensar muito no contexto maior, porque nós não somos sozinhos, nós somos seres coletivos. A humanidade, ela tem sentido necessidade de mais amor, ela tem sentido necessidade de mais solidariedade, de união, de explicar a sua origem. Origem significa vida, vida significa movimento, movimento significa crescimento. Então, nós estamos aqui no planeta Terra, no processo de crescimento, no processo de se iluminar, no processo de conhecimento, de autoconhecimento, no processo de transformação. Eu acho que nós estamos vivendo um momento, esse século XXI, nós estamos vivendo um momento de transformação, porque a gente vem passando séculos e séculos numa situação de opressão, numa situação de dificuldades, de opressão da classe trabalhadora. E eu considero a origem um ponto focal de transformação do autoconhecimento, do fortalecimento do autoconhecimento, do fortalecimento do eu interior, né? Da espiritualidade e do reconhecimento da ancestralidade. Eu sou uma das escritoras indígenas nesse país que venho falando há anos, pela primeira vez, né, há muitas décadas que eu tenho me referido à questão da ancestralidade, da questão da migração, da questão do racismo, porque migração é uma palavra muito próxima a nós. Nós podemos sair do lugar onde a gente está para pertencer a outro lugar, para pertencer a outro momento histórico. Então, isso aconteceu com os povos indígenas, né? O povo indígena, ele vem migrando, ele vem saindo das suas regiões, buscando melhores condições de vida, quando aqui chegou o colonizador. O que fez? Ele saiu para o interior do Brasil, ele foi para o interior para poder sobreviver, se negou à escravidão. Foi um povo resistente, e quando esse povo era pego, ele acabava se suicidando com toda a sua família, não aceitava. Eles iam para os penhascos e se jogavam com a família inteira, né? Nesse processo, a mulher indígena foi colocada na retaguarda cultural para serem protegidas, para que a família pudesse ser protegida. Os anciãos, os pajés, as crianças, isso as pessoas não sabem.
não é? Aí pensam que o indígena é preguiçoso, que o indígena não gosta de trabalhar, que o indígena que saiu da sua terra já não é mais indígena, e que usa celular, que usa relógio. Então tem um preconceito muito grande. Quando ser indígena é ser originário, origem, olha aí, está a palavra origem, ser originário, ser do lugar. Então, muitas das vezes ele precisou sair do seu lugar para a sobrevivência. Então, nós estamos há 5 séculos, né, de 521 anos, que nossos povos originários, estão buscando os seus lugares. Então, é muito preconceito, é muito racismo, é muita cara de pau de alguns preconceituosos criticarem as pessoas que tiveram que sair dos seus locais buscando melhores condições de vida, e achando que aquela pessoa, aquele grupo étnico, aquele movimento já não traz a linhagem da sua ancestralidade. Quando ele é a própria ancestralidade, quando ele é a própria origem. Nesse processo surge essa escritora que aqui está, uma escritora filha da migração indígena pela colonização do algodão na Paraíba, onde seus bisavós foram assassinados porque eram pessoas combativas e não queriam a colonização nas áreas indígenas. E aí toda a família passa por todo esse processo de sofrimento, de migração, de desconsideração, de violência, de destruição de cultura, de destruição de língua, de destruição de todo esse processo maligno que foi imposto pela colonização, pela neocolonização, pela globalização e por essa contemporaneidade. Eu nasci nesse período pós-ditadura de Vargas, Getúlio Vargas, eu nasci nesse processo, passei pela ditadura militar também, né? E passei por esse processo de abertura política que nós tivemos no nosso país, que foi um momento onde as pessoas de grande iluminação, que são os nossos filósofos, nossos líderes camponeses, nossos líderes políticos, da política, da boa política, da essência boa da política, não da política maléfica que está aí, né? Mas dessa política que pudesse trazer o reconhecimento do ser humano como ser humano, que tem as necessidades básicas do alimento, da água, o direito de ter os seus filhos, o direito à moradia, o direito ao trabalho digno, ao direito à saúde, à educação,
sem passar por esse medo que nós estamos vivendo hoje. A gente vive o terror. Nós vivemos o terror. Nós somos uma humanidade que vivemos o terror porque não sabemos se amanhã vamos estar vivos. Então, a civilização, ela tem sido vulnerável de primórdios, né? E nisso tudo, como eu sou uma pessoa de origem indígena, potiguara, que passou por esse processo de destruição da família, da migração da família, do assassinato dos bisavós, da migração dos avós e da mãe, das tias-avós, né? Nós chegamos no Rio de Janeiro. Nós chegamos no Rio de Janeiro e moramos literalmente nas ruas, na central do Brasil. E dali eu tive uma avó guerreira que só hoje que eu entendo que ela foi uma grande empreendedora. Ela, inteligente, se articulou com os imigrantes judeus que vinham da Segunda Guerra Mundial, se juntou porque eles estavam montando depósitos de banana, de carvão. Eram pobres também, eram carvoeiros pobres, eram bananeiros pobres, mas eram pessoas que tinham garra do trabalho, né? Então, minha avó, inteligente, né? É a sobrevivência, né? Quando a gente tem que sustentar a família, tem que criar mecanismos de sobrevivência. Ela se articulou ali, ela começou a colocar barraquinhas de banana. Só que ela não permitiu que eu saísse de casa. Então, eu fui uma criança que ficou até os 10 anos de idade dentro de um quarto escuro. Por isso, eu tive uma série de doenças e, ao longo da minha vida, eu tive uma série de doenças, mas eu lutei contra todas as doenças que eu tive, por não ter recebido o sol, por não ter recebido a infância que deveria ter recebido, mas eu recebi o quê? O amor e a ancestralidade dessas mulheres. E foi por isso que quando eu fui alfabetizada, eu comecei a escrever as cartas da minha avó. Minha avó minha avó me citava cartas, né? Então eram novas modalidades de origem de momentos de vida. Eu escrevia cartas, dessas cartas, essas cartas iam para Paraíba, e de lá vinham as respostas, né? Novo impulsionamento de vida, de emoções de origem. Ela ali, ela chorava, naturalmente ela tinha saudades, né? Ela tinha saudades, e eu comecei, o meu primeiro ato político na minha vida foi o olhar. Eu me formei professora com o esforço dessa minha família, então eu pude escrever e começar a ser... Eu já era uma pequena escritora com 7, 8 anos de idade, né, com as histórias que ela contava. Eu tinha uma pedra verde, desse tamanho, transparente, eu sentava, e aquela pedra verde que eu olhava, e quando elas falavam, aquela pedra parece que era um reflexo mágico, mítico, ancestral, um reflexo espiritual, um reflexo daquelas histórias. Por isso que eu me tornei uma contadora de história, me tornei uma escritora, já desde cedo, desde pequena, já porque era o olhar, o sentir na pele. Não é? Nada nasceu nos livros. Eu escrevo porque eu li 500 milhões de livros, eu escrevo porque eu estudei. Não, eu escrevo porque eu ouvi e vi, eu enxerguei além do que tinha que ser enxergado. Eu olhei a ancestralidade daquelas mulheres guerreiras. Então, eu olhava o canto dos olhos da minha avó, das minhas tias bisavós, da minha mãe. Olhar nos olhos das pessoas, sentir o sentimento das pessoas, me colocar no lugar das pessoas, que é essa a filosofia paulo-freireana, é a gente se colocar no outro. E quando a gente se coloca no outro, a gente vai perceber as necessidades, vai perceber as carências, vai perceber que o ser humano tem de mais
puro, de mais profundo para colocar para fora de si, né? Porque aquele que tem a capacidade de colocar... Acho que o poeta, ele é um ser transcendental, né? Porque o poeta e o escritor, ele bota para fora, né? O artista, ele bota para fora, quando ele tá no ato da criação dele, é o momento que ele coloca tudo, seja na pintura, seja na música, seja na literatura, seja nas crônicas, seja na poesia, né? Então, a minha concepção, só vai haver educação para um povo se houver atos de criação. Atos de criação em todos os segmentos. Não precisa ser atos de criação na pintura, ou na poesia, atos de criação, inclusive na tecnologia, em todos os setores, inclusive na saúde, na educação, em todos os setores a gente ter pessoas que foram criados nessa vibe da criatividade, né? Porque o elemento que não cria, ele é um elemento, sabe, que abaixa a cabeça para dizer sim a qualquer coisa. Então, nossas crianças, elas precisam ter essa educação de que elas possam criar, né? Porque se nós criamos, nós teremos novas mentalidades, novos horizontes, novas concepções de vida, novos relacionamentos, novos respeitos pelo outro, se colocar no lugar do outro como eu coloquei, né? Então, a criatividade, ela dá um polimento na alma, no interior, na essência humana. E nós temos que continuar esse polimento, esse diamante bruto que nós temos, né? Que nós temos essa coisa linda dentro de nós, que é o nosso interior. Ele precisa ser polido a partir de todo momento do nascimento da criança. E no passar das gerações, para que a gente tenha um processo de vida completamente voltado para um novo homem e para uma nova mulher. Porque se a gente ficar o tempo todo com essa perspectiva do poder, né, o poder de um sobre o outro, isso não vai levar a nada. A gente vai levar ao que eu disse inicialmente, que é a destruição do planeta Terra. Nós estamos destruindo, então nós temos que lutar. Cada casa, cada família precisa lutar pela sua transformação. Sabe, a transformação começa dentro de casa. A revolução social, ela começa dentro de casa e mais, ela começa dentro de si mesmo. Se você não tem capacidade de mudar o seu egoísmo, de você não ter capacidade de enxergar o outro, você não é capaz de mudar nada. Eu não tenho a minha aldeia. Eu não tenho a minha aldeia. Minha aldeia é a minha casa espiritual, deixada pelos meus pais e avós, a maior herança indígena. Essa casa espiritual é onde vivo desde a tenra idade. Ela me ensinou os verdadeiros valores da espiritualidade, do amor, da solidariedade e do verdadeiro significado da tolerância. Mas eu não tenho minha aldeia, e a sociedade intolerante me cobra algo físico que não tenho. Não porque queira, mas porque de minha família foi tirada sem dó, sem piedade. Eu não tenho minha aldeia, mas tenho essa casa iluminada, deixada como herança pelas mulheres guerreiras, verdadeiras mulheres indígenas, sem medo e que não calam a sua voz. Eu não tenho a minha aldeia, mas tenho o fogo interno da ancestralidade que queima, que não deixa mentir, que mostra o caminho, porque a força interior é mais forte que a fortaleza dos preconceitos.
Ah, eu não tenho a minha aldeia. Minha aldeia é o meu coração ardente, é a casa de meus antepassados. E do topo dela eu vejo o mundo com o olhar mais solidário que nunca, onde eu possa jorrar milhares de luzes que brotarão mentes despossuídas de racismo e preconceito. As mulheres que tenham a força interior, que elas conseguiram chegar ao empoderamento, mesmo que tenha vindo de classes sociais baixíssimas, como eu, por exemplo, que venho de origem indígena e pobre, porque minha família morou nas ruas, né? Minha família veio da pobreza, eu sou filha da pobreza, eu sou filha da fome, da miséria, do conflito, da guerra, da inveja, da mentira, do capitalismo. Eu sou filha disso. Então, assim como eu, muitas mulheres foram surgindo no país e no mundo. Essas mulheres, elas tiveram a humanidade, a sensibilidade de se conectar com as outras mulheres, com a sua filha mesmo, com as suas filhas, com as suas irmãs, com a sua família, e com as suas amigas, com suas colegas, com suas alunas. Essas mulheres foram trazendo essa força, essa luz e mostrando que é possível uma nova sociedade a partir do momento que as mulheres possam se unir e crescer em volta de uma ideia de empoderamento, por exemplo, de fortalecimento do poder dela como mulher para dizer não a um abuso do homem e da sociedade, do capitalismo, de que seja. A mulher tem que saber dizer não. A mulher não pode aceitar o boto histórico, sabe? A mulher precisa repassar essa energia para o grupo, e isso está acontecendo no Brasil e no mundo. As mulheres estão empoderadas, nós temos um número grande de mulheres já deputadas, como Joênia Wapichana, que é uma mulher deputada indígena. Nós tivemos Nancy Potiguara, a primeira prefeita indígena potiguara, que mostrou sua força, levou sua força para suas mulheres da sua comunidade. Tivemos Marta Guarani, também uma das mulheres guerreiras desse país, Quitéria Chucurucariri, Quitéria Pancararu, várias mulheres líderes, Deolinda Prado, né, que foi uma empregada doméstica na Amazônia que sofreu toda a perseguição dos opressores lá, como empregada doméstica. Então, são mulheres que elas tiveram ideias de criar, vamos criar isso, vamos criar associação de empregadas domésticas, vamos criar associação de mulheres de todo tipo de segmento. Então, esse movimento que surgiu nas últimas décadas, ela foi sim, impulsionada por essas grandes mulheres, né? Dona Margarida Alves, que foi uma grande camponesa, que lutou no campo das mulheres camponesas para que elas pudessem trazer à luz o valor delas, né? As quebradeiras de coco, todo o segmento das mulheres proletárias nos centros urbanos, as mulheres prostitutas, vamos situar todas as mulheres de diversos níveis que tenham a sua sexualidade diferenciada, né, como as mulheres LGBTQI, né? Então nós temos assim, e também os homens, não vamos excluir os homens, porque os homens também, com esse processo, com essa dinâmica, os homens também têm adquirido uma sensibilidade para isso. Eu venho observando.
não é? Nós temos muitos homens que estão vindo nesse bojo também do homem e mulher, mulher e homem, sabe? A gente ter uma mentalidade, um se colocar no lugar do outro, saber o que o outro pensa, né? E não a imposição que a gente vem tendo do machismo, né? Está na hora de acabar, isso acabou, isso já deu, já basta, já chegou, não dá mais. Quando me refiro a esse poder do masculino sobre o feminino, eu também não posso esquecer de situar a questão das mulheres que sofrem o processo das castas, o processo da opressão do homem, onde o homem tem o direito de jogar ácido no rosto das mulheres, de queimar as mulheres na cozinha com querosene, de colocar as mulheres em buracos e deixar a cabeça de fora e chutar e apedrejar até morrer, entendeu? Então nós temos casos atrozes no Brasil, no mundo inteiro, de opressões terríveis. Na Conferência sobre População e Desenvolvimento das Nações Unidas, em 1995, onde eu estive presente, né, numa delegação das maiores feministas brasileiras, nós tivemos a oportunidade de ver e sentir que outras mulheres sofriam opressões piores que a nossa, como essa que eu me referi, de violação dos direitos da mulher no seu próprio corpo, da mulher ter seu corpo violado, ter seu braço cortado, ter sua cabeça ensanguentada, ter seu órgão sexual dilapidado, dilacerado, para que ela não tenha o sentir do prazer do orgasmo, que a mulher não tenha direito ao orgasmo. Por que o orgasmo é só do homem? Porque quem disse isso? Maomé disse isso? Maomé não disse isso. Buda não disse isso. Jesus não disse isso. Ninguém disse isso. O prazer é de todos. O poder do capital disse isso. A mais-valia disse isso. O sistema de produção econômica disse isso. Nós temos que ficar caladinhas, quietinhas no nosso canto e aceitar a imposição do poder? Até quando? Então, mulheres, univos. Mulheres, se juntem. E como eu digo em todas as minhas palestras, onde eu vou, para tudo que canto, eu digo assim: mulheres indígenas, criem suas organizações mesmo dentro das suas casas. Não precisa de escritório, telefone, porque a mentalidade, a filosofia do feminismo, ela não é um prédio, né? Ela não é um chão encerado. A filosofia é uma ideia que tem que ser repassada para as meninas, né, para as escolas. A filosofia feminista, ela está aí para trazer o fortalecimento das mulheres, para trazer a luz, né, de todas nós, a luz do conhecimento, que nós temos valor, que nós somos pessoas que temos a contribuir para o planeta Terra e para a sobrevivência da sociedade, das crianças, da maternidade, a sobrevivência da educação, da saúde, do desenvolvimento e do trabalho.